Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Gravidez de risco e medicina fetal. É cada vez maior o número de mulheres que adiam o sonho da maternidade. Consequentemente, aumentam também os números das chamadas gravidez de risco. É também por isso que uma área da medicina vem se desenvolvendo muito, é a medicina fetal. Diagnósticos, tratamentos e até cirurgias que podem ser feitas no feto durante a gestação. A gente vai conversar sobre isso com um dos maiores especialistas nesse assunto, Dr. Rodrigo Ruano, que conversa conosco direto dos Estados Unidos, do norte dos Estados Unidos, em Rochester, Minnesota. Olá, doutor, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem, Fernando? Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco aí. Vamos nessa, estou vendo aqui pela nossa gravação, está nevando no norte dos Estados Unidos, eu aqui na Avenida Paulista, enfrentando um calor tremendo, doutor. Nós podemos trocar, se você quiser, viu, Fernando? Eu gostaria. Doutor, quando a gente fala de medicina fetal, a gente fala de gravidez de risco, e aí a gente descobre uma lista imensa de problemas que provocam essa gravidez de risco, não é? Isso mesmo. Nós, aqui nos Estados Unidos, nós usamos a terminologia medicina materno-fetal, porque engloba a parte materna e a parte do feto, né? E ela envolve, na verdade, no Brasil, seria a gestação de alto risco. Então, nós cuidamos de pacientes ou de gestantes que têm gestações de alto risco. E uma série de fatores podem causar gestações de alto risco, como doenças autoimunes, né, que a gente já havia até conversado, diabetes, hipertensão crônica. A própria idade da mãe. Exato, a idade materna, que a gente chama aqui de idade materna avançada, que eu não gosto muito desse termo, porque acima dos 35 anos já se considera materna avançada. E, na verdade, para mim, é uma paciente jovem ainda, entendeu? Exatamente, mas serve de alerta para cuidados, né? Exatamente. Quando a gente fala de uma gravidez que acontece a partir de 35 anos, que pode ser de risco, acende uma luz de alerta, né? Gravidez de gêmeos também, doutor? Isso, então aumenta a chance de, acima de 35 anos, aumenta muito o risco de ter hipertensão crônica, doenças hipertensivas, diabetes, até problemas cardíacos, né? E principalmente problemas para o feto, para o bebê. Então, doenças cromossômicas, genéticas, por exemplo, síndrome de Down, né, que a gente fala, trissomia do cromossomo 21, aumenta muito nessa fase, que é algo que nós temos que estar de olho e ter um cuidado especial com essas gestantes. Agora, quais são as formas de prevenção dessa gravidez? Porque algumas coisas são inevitáveis, né? Se a gente considerar que até o próprio tratamento para fertilização, para fertilidade, ela pode provocar uma gravidez de risco, a idade. Então, não tem jeito de lutar contra isso. Mas existem tratamentos. Qual é a profilaxia? Boa pergunta. A prevenção, nós não temos uma prevenção muito boa, porque, claro, como você já falou, a paciente já tem acima de 35 anos, falando da idade materna agora, é claro que nós vamos ter que lidar com alguns problemas. O melhor jeito de lidar com isso são dois aspectos, eu recomendo. Um é a consulta antes da gravidez, que chamamos consulta pré-conceptual, que nós podemos fazer um panorama, uma avaliação da futura gestante antes dela ficar grávida, e ter uns exames e fazer tudo antes para a gente poder planejar melhor essa gravidez. E a outra é um pré-natal adequado, com exames adequados, etc, etc. E uma vez identificando um problema, por exemplo, se a gente identificar diabetes, vamos tratar o diabetes. Se a gente identificar hipertensão arterial crônica, vamos tratar a hipertensão. Se ela desenvolver pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva relacionada que aparece na gravidez e quando a gravidez termina, a doença também vai acabar, nós podemos tratar. Então, a prevenção, na verdade, ela é muito pouca em obstetrícia, mas o tratamento é fundamental. Eu chamo de prevenção pré-natal. Pré-natal bem feito se torna um modelo de preventivo, de prevenir doenças graves. Porque o mais importante, Fernando, por exemplo, se a gente tem uma paciente com diabetes, é claro que ela pode ter uma gravidez saudável, do ponto de vista
correta e até fazer o parto no final da gravidez, mas nós temos que evitar a complicação ou as complicações da doença. Então, isso é uma forma de prevenção também. Então, pré-natal adequado, com especialista adequado e com medidas adequadas, nós podemos prevenir complicações e depois essa gestante pode ter, mesmo tendo diabetes ou hipertensão ou idade materna avançada, ela terá uma gravidez adequada. É uma investigação, né, doutor, que é necessária, né? Isso. Uma investigação inteira. Então, é fazer uma avaliação clínica da paciente, laboratorial, e os exames do bebê também, como a ultrassonografia, etc, etc. Aí a gente entra nessa questão, né? Estamos falando de uma área da medicina relativamente jovem, anos 60, a gente estava fazendo uma conversa aqui antes da gravação. Isso para a ciência foi ontem, né, doutor? Estamos falando de cirurgias que são feitas no feto também. Aí avançando um pouco mais para a área, né, doutor? Na verdade, é muito interessante. Mais ou menos em torno de 1960, na década de 60, que se começou a estudar mais a parte do feto. Hoje em dia, nós consideramos o feto como um paciente, entendeu? Então, nós temos até números de registros médicos para o feto e tratamentos, e nós avançamos muito no tratamento. Nós podemos oferecer inúmeros tratamentos para o feto, para o bebê. Antes de nascer, por exemplo, transfusão sanguínea, um dos problemas graves que temos, que a gente vê, principalmente no Brasil às vezes, é que a paciente ainda tem um tipo sanguíneo negativo e se o feto tem positivo, pode ter uma reação ao sangue. Então, o feto pode desenvolver anemia grave, pode até morrer. Então, nós fazemos a transfusão. Isso tudo, hoje em dia, com rastreamento diagnóstico através da ultrassonografia, menos invasivo. Então, nós melhoramos muito os aspectos de diagnóstico e tratamento. Então temos tratamento para espina bífida, por exemplo, quando tem uma abertura nas costas, a gente pode operar abrindo o útero ou mesmo com endoscópios, várias doenças, até doenças cardíacas hoje em dia podemos tratar no útero. Doutor, é interessante isso, né? Porque o senhor está dizendo, é possível mudar o tipo sanguíneo do bebê, então? Não, nós não podemos mudar o tipo sanguíneo, mas o tipo sanguíneo do bebê pode ser diferente do da mãe, e a mãe pode reagir àquele tipo de sangue. Então, isso chama isoimunização RH, que RH é o tipo de sangue que nós temos, o tipo A, B, C, etc., ou tipo positivo e negativo. Na verdade, o RH é positivo e negativo, e se for negativo a mãe e positivo o feto, a mãe vai ter anticorpos contra o tipo do sangue da criança no útero, do feto. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente faz o diagnóstico pela ultrassonografia, o volume de sangue no cérebro, se estiver aumentado, sugere a anemia, e daí nós conseguimos fazer transfusão, colocar uma agulhinha bem fina dentro do cordão e transfundir esse bebê e deixar o sangue o bebê menos anêmico, e daí com isso nós deixamos a criança progredir na gravidez. Doutor, tem alguma cirurgia mais invasiva que retira o feto e faz a cirurgia e volta com ele? Nós fazemos várias cirurgias. Nós não temos cirurgias que retira completamente o feto, mas nós temos cirurgias, por exemplo, Fernando, que a gente pode abrir o tórax do bebê, e então a gente tem que abrir o útero da mãe, abrir o tórax do bebê e tirar um tumor, por exemplo, do pulmão. Às vezes a gente faz isso. Ou podemos fazer tratar alguma coisa no coração do bebê, então abrir o tórax também. Às vezes nós podemos fazer uma cirurgia que é muito interessante, que a gente faz a cesárea pela metade. A gente faz uma cesárea, só faz o parto, só tira a cabeça, e o polo cefálico na cabeça do bebê, a mão, e de repente a gente faz uma abertura aqui para poder o bebê respirar antes de clampear o cordão umbilical. Então existem algumas cirurgias que são mais agressivas, mas nós estamos progredindo para cirurgias menos agressivas, que é com endoscopia. Então, por exemplo, a espina bífida, que se faz muito hoje em dia, que a gente abre o útero e coloca a parte posterior as costas do feto do bebê para cima, e daí o cirurgião corrige o problema e fecha exatamente o que faria após o nascimento, e depois nós fechamos o útero. Hoje em dia a gente faz com endoscópios. Então a gente põe um pouquinho de gás dentro do útero e daí consegue fechar essa lesão, e o bebê nasce com as costas fechadas e melhorando o cérebro. Então existe uma melhoria muito importante, significativa, que foi comprovada cientificamente. Doutor, eu li algo
com relação a cirurgias ou tratamentos, melhor dizendo, para lábio leporino, essa má formação da região labial, né, que atrapalha muito a alimentação do bebê nos primeiros momentos da vida. E um tratamento que aproveita os primeiros instantes dele, aproveitando também que os órgãos ainda estão moles, né, essa parte de cartilagem ainda está em formação. Tomando isso por base, existem algumas intervenções que podem corrigir má formação, alguma intervenção nesse sentido, aproveitando ali a formação do feto? Sim, nós estamos fazendo muitas cirurgias atualmente já. Por exemplo, eu já mencionei a espina bífida. Se a gente corrigir a espina bífida no útero, melhora muito a parte cerebral. Então a gente reduz a chance de líquido no cérebro, que chama hidrocefalia, e a parte posterior do cérebro que cai para baixo por causa da abertura que existe, né, por causa do defeito. Quando a gente fecha o defeito, a parte posterior volta. Então a criança nasce com o cérebro muito melhor, praticamente semelhante ao normal. Não é exatamente normal, mas muito bem. As crianças andam, deambulam, então existe uma melhoria de qualidade de vida muito grande. Nós podemos fazer cirurgia para ressecções de tumores, como eu falei, ressecção de tumores que a criança pode morrer no útero, e antes de nascer nós podemos ressecar aqueles tumores. E o mais interessante, que eu faço muito, por exemplo, é a hérnia diafragmática, quando tem um buraco no diafragma. Se eu estiver falando muito complexo, você me para e fala, hein? Porque eu estou entendendo. São complexas, mas vamos dizer que o pulmão da criança não esteja desenvolvendo do direito. O que nós podemos fazer? A gente pode entrar com um catéterzinho, um endoscópio bem fininho na boca do feto, na traqueia do feto, como se fosse entubar o feto, e o bebê, e daí a gente coloca um balãozinho e daí distende o pulmão. Então essas crianças nascem com um pulmão que não poderia, um pulmão muito pequeno, que teria dificuldade para respirar e sobreviver, e quando essas crianças nascem, o pulmão maior. E isso foi muito, eu fiz muito desses estudos aí no Brasil, e agora estou fazendo nos Estados Unidos. Espero voltar e fazer no Brasil de novo. Mas existem vários problemas. Problemas na bexiga, por exemplo, de malformação, que às vezes tem obstrução na bexiga. Se a gente deixar a obstrução, afeta os pulmões e os rins. Aí a criança morre ou vai precisar de diálise e transplante. Se a gente conseguir parar esse problema e desobstruir, a criança pode ter uma qualidade de vida muito melhor e sobreviver, né? Então, agora, doutor, qual é a diferença de fazer a cirurgia no feto? Nós estamos falando de que idade gestacional, numa média, assim? Eu queria perguntar isso para questionar. Qual é a diferença de fazer essa cirurgia, que tem um risco muito grande, no feto ou esperar o bebê nascer? Boa pergunta, Fernando. A gente pode fazer cirurgia eu faço desde 16 semanas, quarto mês. 4 meses. Eu faço, mas quais são as indicações da cirurgia fetal, né, das cirurgias fetais? A primeira é assim, aquela situação que, por exemplo, se a gente esperar e fazer o parto, a criança não vai sobreviver, entendeu? Então tem situações... Isso é fato. Então tem, por exemplo, situações que eu expliquei que o pulmão é muito pequeno, uma hérnia diafragmática congênita, que é uma doença específica, e daí a criança tem um pulmão muito pequeno, quando nasce, mesmo usando ventiladores ou respiradores diferentes ou de alta tecnologia, essa criança não vai sobreviver. Ou vai ficar na UTI neonatal durante um período muito grande, entendeu? Então, esse é o objetivo principal, diminuir a sobrevida. O segundo é a melhoria da qualidade de vida. Por exemplo, a espina bífida, nós podemos fazer o parto e o tratamento logo após o nascimento, mas essas crianças geralmente vão ter que ter um catéter para drenar o excesso de líquido do cérebro, que a gente chama de hidrocefalia. Se a gente fizer essa cirurgia antes da criança nascer, ao redor da 24ª, 25ª semana, que é o 6º mês mais ou menos, essas crianças não têm tanta hidrocefalia, ou mesmo não têm, então nós vamos evitar o catéter. Entendeu? E os estudos confirmaram isso, de 80% de chance, vamos dizer, só dando uns números para você, 80% de chance, se a gente fizer o tratamento depois do nascimento, praticamente todas as crianças, 80% delas vão ter hidrocefalia, líquido na cabeça. Se a gente fizer antes, menos de 40%, então reduz muito a chance de ter problemas. Então, a primeira coisa, a indicação é diminuir a chance de óbito, ok? Segunda coisa é tentar melhorar a qualidade de vida dessas crianças, sabendo que o tratamento pós-natal seria limitado, entendeu? Então, esses são nossos conceitos.
Doutor, porque existem alguns, o nosso corpo é tão perfeito, né, essa máquina fantástica, né, que quando acontece o nascimento, algumas questões são irreversíveis, né? O senhor estava falando do pulmão, né? Quando o bebê respira e ele não vai mais usar o cordão umbilical, pronto, acabou, aquilo não volta, o pulmão não volta ao jeito que era enquanto ele estava no feto. É aproveitando isso também que a cirurgia acontece, também por questões assim? Exatamente. Essa é a parte bonita dessa especialidade que eu tanto amo, entendeu? É que, na verdade, nós temos a oportunidade, Fernando, de melhorar a situação antes de clampear o cordão. Então, melhorar a qualidade de vida dos pulmões, a qualidade de vida, mas melhorar a função dos pulmões antes que essas crianças nasçam é fundamental. Então, nós temos uma oportunidade, talvez ímpar, né? Porque o ventre materno é a melhor UTI neonatal, vamos dizer assim, né, para essa criança. Então, a gente tem a chance de fazer o tratamento para essa criança recupera dentro do ventre materno e ainda nós conseguimos ganhar o tempo suficiente para nascer, ter um parto normal, etc, e de repente a criança muito, muito melhor, em melhores condições. Meu sonho é um dia tratar completamente essas crianças. E daí, quando elas nascerem, não vão ter nem problema, nem precisar ir para UTI. Esse é meu sonho que ainda eu busco, entendeu? Como acontece na espina bífida, por exemplo. Como seria, assim, fazer tratar integralmente o feto? Eu gostaria muito que... Nós já estamos fazendo para algumas doenças, nós estamos tentando fazer isso. Claro que nós estamos em fase ainda inicial, né, de pesquisas e tal, mas nós estamos tentando, por exemplo, às vezes as crianças têm abertura da barriga e o intestino fica para fora, essas crianças sobrevivem, elas estão bem, mas elas têm uma qualidade de vida um pouco difícil, demora um pouco mais para o intestino começar a funcionar, etc. Se a gente pudesse fechar o intestino dentro do útero, seria muito legal. É que ainda estamos estudando se vale a pena, quando que vale a pena e como fazer isso. Mas seria fantástico, por exemplo, imagina se eu conseguisse melhorar o pulmão e essas crianças não precisassem mais irem para a UTI neonatal e conseguissem um tratamento bom, elas estariam tratadas desde o nascimento. Sim. Agora, quais são as grandes limitações? Eu estou falando aí, né? O senhor está nos Estados Unidos, o senhor está falando de implantar essas questões aqui no Brasil. É um tratamento muito caro, né? É um tratamento que exige uma equipe multidisciplinar, entendeu? Então não é só eu que sou o cirurgião, nós temos que ter o cirurgião materno, nós temos que ter o cirurgião fetal, nós temos que ter o obstetra, o anestesiologista materno que cuida da mãe, anestesiologista que cuida do bebê, porque tem que dar anestesia para o bebê também dentro do útero, para evitar dor, etc. Cardiologistas, aqui nós temos cardiologistas que monitoram a parte do coração durante essas cirurgias. Então nós temos uma equipe bem formada, né, bem desenvolvida, e nós conversamos muito com as pacientes antes até de propor o tratamento. Então a equipe multidisciplinar é fundamental. Então esse vai ser meu foco. Quando eu voltar para o Brasil, eu quero montar uma equipe completa, que nem nós temos aqui. O custo de aparelhagem, claro, é um custo alto, mas todas as cirurgias e outras especialidades têm custo alto também. Então, e tem muita coisa nova. Então, nós estamos falando de muitos procedimentos, como você mencionou, que começou em 1960, mais ou menos, na década de 60, nós estamos progredindo demais. Então, nós temos muita coisa ainda para avançar e para melhorar, como monitorar o bebê, o coração, a oxigenação do bebê, etc, no útero. O senhor falou aí de um sonho, né? O senhor falou do que o senhor vislumbra para o futuro. E eu queria te perguntar do futuro mesmo dessa área médica, da medicina fetal. Até onde chegaremos com essa evolução? O que vamos poder evitar? Estou falando também, estou arriscando dizer, síndrome de Down, alguns problemas congênitos
terríveis, assim, que atrapalham bastante a qualidade de vida. Chegaremos nesse ponto, doutor? Com certeza. Já existem estudos, por exemplo, você mencionou da síndrome de Down, né? A síndrome de Down, nós avançamos muito já, viu, Fernando, no diagnóstico. Nós sabemos aqueles bebês que vão precisar de cirurgias cardíacas logo quando nascem, aqueles que não vão precisar, aqueles que têm problema de intestino, aqueles que vão precisar de cirurgia, etc. Nós avançamos muito já em termos de estratificar, vamos dizer assim, de quantificar a gravidade da síndrome para aquele bebê, entendeu? Nós já avançamos muito também na qualidade de vida dessas crianças. Hoje em dia a sobrevida delas é muito maior do que há 20, 30 anos atrás. E agora existem estudos tentando reverter alguma das funções celulares, mas claro que isso é muito precoce ainda, não está na fase clínica, mas tem um grupo de pesquisadores aqui nos Estados Unidos que estão estudando muito como reverter alguma das manifestações, porque nós não vamos não vamos reverter a trissomia, mas nós vamos melhorar a qualidade de vida, por exemplo, algumas respostas celulares referentes a essa triplicação, esse 3 cromossomos a mais, esse um cromossomo a mais que nós temos na célula. Não sei se dá para entender. Então, a doença genética vai estar lá, mas a manifestação da doença vai melhorar. É como nós estamos vendo na vacina, hoje em dia, para o Covid, por exemplo, que usa RNA mensageiro. Então, a parte genética, imunogenética, etc., está melhorando muito, né? Tá. Para a gente terminar, doutor, qual é o que há de mais novo com relação, o senhor disse aí sobre Covid, relação gravidez, Covid, riscos, precauções que a mulher grávida, e principalmente com o tratamento de uma gravidez de risco, precisa ter? Essa pergunta é muito interessante e muito atual. Eu tenho pacientes que tiveram Covid, eu tive até uma paciente que teve uma cirurgia de um tumor no pulmão do bebê. O bebê teve um tumor, estava quase falecendo. Tratamos o bebê e ela teve o Covid. Graças a Deus não foi tão grave. Então ela passou por tantas dificuldades, está com 33 semanas e está bem, graças a Deus. Mas o principal do Covid, então, nós temos que prevenir primeiramente, né? Então, claro, tudo que é falado para todas as pessoas deve ser falado para gestantes. Então, lavar bem as mãos, evitar contato com muitas pessoas, um distanciamento social, máscaras, etc., etc. Isso é fundamental para gestantes, porque nós temos que lembrar que a gestante tem também a criança, né, o produto, o feto. Em termos de tratamento, o tratamento é o mesmo que fazemos para não gestantes. E o mais interessante que tem atual agora é que as sociedades americanas, né, de ginecologia e obstetrícia estão recomendando a vacinação para gestantes, apesar de não ter tantos dados científicos, né, ou estudos que mostram segurança ou complicações nas gestações. Então, por uma questão populacional, eles estão recomendando. Sim, pois então. Doutor, muito obrigado pela participação, um grande abraço, leve um pouco aí do calor brasileiro para Minnesota, norte dos Estados Unidos, e a gente fica com um pouquinho de neve, que é muito bom, dar uma refrescada nesse verão brasileiro também, né? É gostoso, viu, Fernando? Obrigado pelo convite, foi um prazer falar com você, um abraço para todos aí, viu? Valeu, pessoal, até a próxima!